Boa noite, Guarulhos, na tela da TV Guarulhos, o debate desta sexta-feira agradabilíssimo. Você deve estar em casa comendo pipoca, só não admito você trocar o debate para ver novela. Aí não, desculpa, não aceito. Até porque as informações do programa, você com certeza vai anotar na sua agenda, que são informações pertinentes. Eu quero agradecer aqui de viva voz a você que acompanha nas redes sociais e ao nosso portal. Esta semana ultrapassamos 110 mil visualizações. Está lá disponível para você. Esse portal tem 1 ano. Obrigado, Deus, obrigado a você que compartilha o guarulhosendestaque.com.br. No programa de hoje, com assistência técnica do Lucas Braga e do Felipe Poi, os nossos convidados. Trouxe até aqui para não esquecer. Ayrton Silos Escrivão. Boa noite, Ayrton. Boa noite. Tudo bem, Geraldo? Tudo bem? Fico feliz de estar aqui novamente com você e obrigado pela oportunidade. O meu amigo, eu não sei se ele mudou de time, mas ele vai declarar o time dele de coração, né? Ele guarda com muito segredo, porque lá no sindicato, os santistas eu conheço todos, os santistas. Agora existem os adversários. O vice-presidente do sindicato dos metalúrgicos, Cabeça, boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos os telespectadores. E, como sempre, nunca mudarei de time. É corintianos até morrer. E por que o seu irmão é São Paulino? Porque ele falhou. O seu pai não educou direito. Falhou, ele pisou na bola. Mas nós temos aqui o Felipe é corintiano. Você também é corintiano, né, Lucas? Ele é mal informado. Mal informado. É mal informado. Gente, lá em casa, eu sou santista e meus 2 tios corintianos. E a minha esposa, abençoada, é São Paulina. Pode ver, seus filhos são mais bem informados que você. Mas não tenha dúvida. Aí você pergunta por que eu sou santista. O meu papai que está no céu era santista, e tinha muito disso antigamente. Eu sou um pouco dinossauro, eu passei dos 50, mas enfim. Gente, eu trouxe hoje essa dupla aqui para deixar você bem informado. Outra coisa. Nesse momento, o prefeito está conversando na sua live, informando o que vai abrir de segmento no dia 1º. Né? Até porque o governador fez uma flexibilização para a capital e na quinta-feira, quase que todos os prefeitos da Grande São Paulo, em entrevista nas redes sociais, na grande mídia, inclusive prefeitos do PSDB, do partido do Dória, foram contra. Como é que é? A capital com grande índice, né, de gente doente. E aí, se você fecha as demais cidades e abre sua capital, você quebra o vizinho. Sendo que a Grande São Paulo tem Guarulhos, você passa a Fernão Dias, está em São Paulo. Em Osasco tem rua lá, você atravessou, você está em São Paulo. Meu Deus, eu não sei quem foi o inteligente, eu não sou especialista, mas há 10 dias atrás, senhoras e senhores, há 10 dias atrás, o governador Dória deu uma entrevista dizendo que São Paulo estava no caminho de ultrapassar o limite de leitos. Foi um milagre? Que milagre é esse? Eu não consigo entender. A minha preocupação é com o comerciante, que já está aqui, ó. Aí você abre o vizinho e eu aqui não, vou ficar fazendo o quê? Eu começo essa história dizendo para você que é o momento do seu segmento se reunir, de reivindicar. É por isso que você deve fazer parte de alguma associação, de um sindicato, para reivindicar. Porque quando você não... imaginando que você sozinho faz alguma coisa, não faz. Eu vou conversar no programa de hoje, eu iniciar conversando com o escrivão Ayrton Silos, porque na semana passada nós comentamos a respeito da pipa de cerol. Está matando gente. Porque a pipa de cerol tem vidros ali quebrados, né? E a Polícia Militar, a Guarda Municipal, fez uma operação na semana passada que foi diretamente na fonte. Fechou o comércio, multou. As grandes mídias também fizeram uma matéria interessante. Ayrton, te dá parabéns porque você esteve aqui, levantou a bola e nós comentamos sobre o assunto. E a Polícia Militar está de parabéns, a Guarda Municipal de parabéns, porque afinal de contas, aquilo que é errado
a sociedade deve ficar alerta para não cometer o crime, para alertar e para denunciar. Ayrton, boa noite. Boa noite, Geraldo. Bom, mais uma vez, até ser repetitivo, né, da última vez que eu estive aqui, são quase 4 anos que eu venho lutando por isso, porque são vários os pontos que a população tem problemas graves com a prática de empinar pipas. Primeiro ponto, linha de cerol e linha chilena. São mais de 500 acidentes por ano no Brasil, 25% com morte, 50% lesões graves, amputações. As aves são vítimas, cortam nossas fiações de energia, a empresa de energia tem sérios problemas devido a isto, cortam nossa fiação de internet, cortam nossas fiações de câmeras, né? Um vizinho meu ficou sem internet semana passada por conta disso, me mandou um áudio. Silos, pelo amor de Deus, tem que haver uma ação contra isso, que eu sei que você está lutando aí e tal. Fiquei sem internet, eu estou atendendo os clientes pela internet. Cortaram meu fio de internet com a linha de cerol. Então, consegui a mudança da lei, né? Uma lei do Eduardo Barreto, de 2014. Porém, eu volto a repetir. Se você é um legislador, você implementa uma lei, ela é aprovada, e você não cobra que essa lei seja aplicada, de nada adiantou o seu trabalho. Sim. E dos demais vereadores que a gente sabe que recebe o seu salário para trabalhar, né? Então, fui para a Câmara, houve a mudança da lei, tive o apoio da Comissão de Segurança, depois foi para o prefeito, sancionou, foi regulamentado em janeiro, né? Estive inclusive cobrando o secretário de governo americano. Boa. E ele falou que as ações iniciariam em julho por causa das férias escolares. Veio a pandemia, aí começou diversos locais a encher, e pior do que as férias escolares anterior, porque o pessoal em casa, os comércios fechados, empresa, e aí fui para a secretaria novamente, documento para o prefeito, para o secretário e tal. Resumindo, secretário Pontes, comandante Borota, em que agradeceu o atendimento, me atenderam muito bem, e em uma semana eles tiveram o retorno de um documento que foi encaminhado para o jurídico. O Poder Público Municipal está autorizado a recolher as linhas. Quando foi na sexta-feira, iniciou-se as ações de fiscalização dos comércios. Sábado, domingo e segunda ocorreram as recolhas nas ruas. Só que Guarulhos é muito grande, né? A gente sabe, o número de GCMs são poucos. Uhum. Eu daria aqui uma sugestão para o nosso secretário Márcio Pontes. Que se faça uma reunião, ele, o delegado seccional e o comandante do CPA ou dos batalhões de Guarulhos, que são 3, 15º, 44, 31. E que se faça essas ações em conjunto. Que a Secretaria de Segurança da GCM vai recolher, será encaminhada para a Secretaria de Serviço Público, conforme o decreto diz, e a Secretaria de Serviço Público é que vai dar a destinação correta, ou reciclagem ou destruição. Mas, no meu ver, devido ao tamanho da cidade e o jeito que está isso hoje, tinha que ter uma ação conjunta. Polícia Civil, Militar e GCM. Tá certo! Ayrton Silos, escrivão, nosso convidado de hoje. Vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, cabeça, como é que você acompanhou esta decisão do governador Dória em relação à Grande São Paulo? Geraldo, fala só um minutinho do tema que o Ayrton Piló, por favor. explanou aqui. Quero dar os parabéns para o Ayrton, porque eu conheço várias pessoas que já sofreram algum tipo de acidente sendo vítima da linha de pipa. A mulher de um amigo meu morreu, ela estava na garupa da moto com o marido, e a linha do pipa cortou o pescoço dela e matou a mulher na hora. Já vi várias pessoas também com acidentes gravíssimos de perder braço, perna, que a linha corta até o osso. Então, parabéns a Ayrton. Eu acho que não tem que ter só uma força-tarefa da Polícia Militar, da Guarda Civil e do secretário. Eu acho que tem que ter uma força-tarefa dos pais e das mães. Dos pais de família, das mães de família, que deixam seus filhos nas ruas soltando pipa dentro de uma grande cidade como Guarulhos e qualquer cidade do país. Verdade. Eu acho que o pipa ele tem que ser soltado em uma área rural, em uma área que não corra risco de morte, nem para quem está soltando pipa, que muitos até morrem eletrocutados também, né? Uhum. E então eu acho que tem o local certo de
de orientar a criançada e as pessoas que gostam de soltar pipa. É igual balão, é crime, não pode. Então parabéns a Ayrton, porque eu sou um dos que nunca deixei. Eu tenho 2 filhos, hoje já sou homem. Eu tenho orgulho de falar que eles nunca empinaram pipa na cidade de Guarulhos. No meu também não. Não sei porque eu sou chato, sou antigo, mas nunca empinaram pipa na cidade de Guarulhos. Graças a Deus. Então, parabéns. Eu quero chamar a atenção dos pais, viu, Lucas? Porque onde eu moro, no Jardim Paravente, todos os dias eu encontro os pais com os filhos soltando pipa. Aí eu tive a curiosidade de parar o carro. O carro está adesivado com reportagem, eu parei. Aí eu perguntei, essa sua linha, por que está escura? Eu ouvi do pai. Por quê? Eu digo, não, mas a Tencerol tem, porque a gente está aqui soltando para derrubar, há uma competição para derrubar. Eu falei, competição para derrubar o quê? O pipa do outro lá. Aí eu falei, mas o senhor acha que o senhor está agindo certo? E muitas vezes a sociedade reclama porque ela pratica o próprio crime que não deveria praticar. Isso aí. Geraldo, que coisa... Não, mas é verdade. Quando você reclama do político que ele faz alguma coisa de errada, comece a se olhar no espelho. Você que gosta de soltar pipa, com cerol, você está cometendo um crime. É crime. É igual aquele político que comete um crime se aproveitando do dinheiro público. É crime. Mas, Geraldo, mas eu não sou político. E daí? Só que você está desrespeitando as regras da lei. E a lei não é cega. Eu tenho alertado, eu não sou dono da razão, aqui não é um tribunal, aqui é um veículo de comunicação. Prestador de serviço que te ajuda a fazer as coisas certas. Por que você não faz? Eu soltei pipa quando eu era pequeno, não tive nenhuma vontade de colocar, enfim. Vai aqui um alerta do crime que você pode estar cometendo. Vice-presidente, e essa do Dória? Porque, olha, que ontem, quinta-feira, os prefeitos da Grande São Paulo fizeram sucesso. Olha, Geraldo, os prefeitos estão com a razão. O governador, ele errou e errou feio, porque ele não pode fazer uma flexibilização da abertura do comércio na capital, onde está o maior número de pessoas contaminadas. O problema, o foco da doença é a capital, é São Paulo. E a gente vê as cidades do entorno, que é a composição da metrópole, vai ser prejudicada com essa atitude do governador. E, lamentavelmente, o governador que estava brigando aí para fazer um isolamento, toda hora brigando com o presidente da República, porque ele era a favor do isolamento, a favor do distanciamento, e agora ele toma uma atitude dessa sem fazer uma discussão com as cidades vizinhas. Sim. Porque vai prejudicar. Eu estou a favor dos prefeitos, né? Nós temos que fazer um pacto nacional. Eu acho que o pacto nacional que deveria ter feito lá no início de março, que não foi feito, um isolamento por 30 dias lá atrás, agora é quase impossível de fazer, porque nós já temos milhões de pessoas contaminadas. Sim. E o maior número é a capital. E como é que ele quer abrir a capital, prejudicando o comércio, prejudicando as pessoas? E tem um agravante muito, muito grande nisso, aonde desde o início se prega o isolamento social, a distância de 2 metros, que nós estamos fazendo aqui, e o transporte público, que diminuíram a quantidade de ônibus porque entende-se que tem muita gente em casa, mas a gente vê aí o transporte público, não só em Guarulhos, em São Paulo, no Brasil inteiro, ônibus superlotados, aonde que tem pelo menos 1 metro de distância dentro desses ônibus? Não existe. Dentro do metrô, aonde que tem distância de 2 metros dentro do metrô? Não existe. Sim. Então querem matar as pessoas dentro do transporte público e pregam o distanciamento e pregam o isolamento, mas o governante ele tem que primeiro ver a questão pública, aonde o gestor público tem que agir primeiro, é no transporte. Sim. Fazer o rodízio que foi feito aí na capital também, pelo prefeito Bruno Covas, de placas de veículos, onde as pessoas no seu carro está correndo menos risco. Vai para o ônibus, vai para o metrô
Está igual a lata de sardinha. Sim. Então não tem consenso entre os poderes. Não está tendo consenso entre o poder central, né? Entre o presidente da República, os governadores e os prefeitos das capitais, por exemplo. Está tudo errado. Querem que os outros façam por você, mas o que é que nós estamos fazendo por nós mesmos? Os exemplos que foram citados aqui na bancada. E o governador de São Paulo está totalmente errado. Totalmente errado. Então eu sou solidário aí à pauta dos prefeitos da região, que se tem uma discussão com o governador, para não prejudicar mais ainda a população. Quem vai pagar o pato? Vai contaminar mais? Sim. Porque se o comércio em São Paulo está aberto, o guarulhense vai para lá, o cara de Osasco, o ABC, ele vai para o comércio de São Paulo, prejudicando duas coisas. Primeiro, aumentando a doença, que vai Sim. contaminar mais gente. Sim. E prejudicando o comércio local. Sim. As empresas locais, o comerciante que também paga imposto. Está todo mundo sofrendo a mesma pandemia. E a hora que for fazer a flexibilização por estado, tem que ser conversado com todas as cidades. Principalmente os grandes eixos que movimentam mais de 80% da população. É ali que está o foco da doença. Então, infelizmente, o Dória, nesse momento, errou e errou feio. Agora, Ayrton, eu queria a sua opinião. Hoje, evidentemente, que a quinta-feira, ontem, os prefeitos ficaram, enfim. Eu tenho acompanhado os comentários nas redes sociais, e eu conversei essa semana com o secretário William Panek, da SD7. Ele informou mais de 600 mil CNPJs fechados, né? Isso representa uma quantidade de pessoas sem emprego muito grande. A sua opinião, você acha que o governador Dória agiu certo, Ayrton Silos? Geraldo, eu acho que a maioria das pessoas achou que ele agiu errado. Porque, como ele disse, está correto, concordo com ele. Como é que você abre o comércio lá onde o índice de contaminação é maior? Sim. E deixa as cidades aos redores fechado? Quer dizer, você tem a divisa, eu tenho uma loja de qualquer produto, do lado de cá tem uma loja igual a minha, Sim. em São Paulo. O meu cliente vai lá na loja de São Paulo, compra, mantém aquele emprego, mantém o pão de cada dia do dono daquela loja, e eu e minha família morremos de fome, né? Eu sou muito sincero, sabe? Eu acho que tá errado desde o começo, né? Começou pelo carnaval, né? Então vamos lá, se não tivesse tido carnaval, se tivesse feito, que nem ele falou, 30 dias lá atrás, A lição de casa. né? Hoje, as pessoas estariam aí mantendo o seu comércio, seu ganha-pão, mantendo os empregos. Tem gente dentro de casa com o comércio fechado, muita gente que acabou de abrir, está correndo lá o aluguel, a água, a luz, aí tem que renovar a licença. E aí, vai ter que pagar tudo isso com o quê? Né? Essa é a outra parte, porque hoje já está faltando as coisas em casa. Então, está errado sim, e muitas vezes, Geraldo, a minha indignação, né, eu até disse hoje, né, nós não estamos sendo sufocados pela falta dos respiradores. Nós estamos sendo sufocados por aqueles que se lançaram candidatos ao cargo público e disseram nossos representantes, quando na verdade se envolveram na corrupção e são nossos algozes, né? Porque a gente podia ter muita coisa se não tivesse tanta corrupção. Porque você liga a televisão, é 7 governadores sendo investigados. Se vai comprovar, se não vai, não sei, mas é vergonhoso e é triste essas coisas. Olha, e eu queria discutir isso com vocês, e você foi feliz da sua colocação, porque essa semana a Procuradoria-Geral da República está investigando 8 governadores. Não são pautas passadas de... Não, agora da pandemia. Olha, há investigação, não podemos aqui apontar o dedo, mas só pelo fato, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, a mulher dele no contrato que ela fez para uma empresa que vendeu produtos para o governador, ela não conseguiu comprovar os serviços, cabeça. Que coisa absurda. O Rio de Janeiro está ficando uma terra de ninguém. E nós estamos num ano eleitoral onde as pessoas estão fazendo perguntas. É um governador que, juiz,
cara é juiz, não está exercendo, mas olha a história, ele está manchando a sua biografia, cabeça. Esse é o problema crônico do nosso país, né? Isso é circular. Eu acho que é uma praga que ainda a sociedade não conseguiu o remédio para ela, desde o descobrimento, mas só tem uma saída. Só tem uma saída. É a fiscalização e a liberdade da Polícia Federal, a liberdade da investigação, a liberdade das instituições de fazer o seu trabalho, cada um na sua competência, para provar para a população que paga os encargos, paga os impostos, que está errado. O que não pode é o que a gente vê hoje, uma briga política diante de uma pandemia. Existe, querendo ou não, existe uma disputa política de alguns governadores, mas especialmente do governador de São Paulo, do governador do Rio de Janeiro, com o presidente da República. E diante dessa pandemia, eles esquecem a necessidade da população, do transporte público ser adequado para o período de pandemia, dos hospitais, dos profissionais, né, da saúde, dos médicos, dos enfermeiros, dos funcionários de hospitais que estão na linha de frente, atendendo a população, atendendo os doentes. E a gente vê relatos de enfermeiros, de médicos, que ainda falta produtos básicos para eles trabalharem e atender a população doente e carente. Então, é uma falta de vergonha muito grande, no momento de pandemia, no momento de guerra, superfaturar um respirador aonde vai salvar a vida de um pai de família, de uma mãe de família, ou até da família dele mesmo. Porque por mais que ele tenha um plano de saúde bom, os planos de saúde, os hospitais particulares não têm capacidade, não têm estrutura com equipamento adequado nas UTIs para atender a população que tem o plano de saúde. Eu tenho um plano de saúde, só que não adianta, o meu plano de saúde não vai ter UTI, caso eu, que tenho o plano de saúde, e diversas pessoas que têm o plano de saúde, for todo mundo correndo lá para o plano de saúde, não vai ter UTI. Onde vai ter? É no SUS, é no dinheiro público. Estão roubando dinheiro da vida das pessoas. Então é lamentável, mas deixa a polícia, deixa o Ministério Público fazer a sua investigação e punir, tem que punir. Se for prefeito, governador, tem que ser punido. Agora, não podemos também, nesse momento, dividir a nação como se fosse torcida de futebol. Por mais que nós brincamos aqui no início do programa, sim, quem é corintiano e quem não é, né, isso é uma brincadeira, mas falando de gestão pública, falando do dinheiro público, falando da necessidade da população, pelo amor de Deus, é hora de esquecer, sabe, a cor da bandeira ideológica nesse momento. É hora de ter um pacto nacional. O presidente da República e os governadores têm que criar vergonha na cara e atender a população como manda a Constituição brasileira. Está lá na Constituição que é dever do Estado atender a sua população. E é dever dos governantes agora pegar o dinheiro público e investir cada centavo para salvar vidas. Depois que tiver um controle dessa pandemia, que se tiver uma vacina e que Deus ilumine a cabeça dos cientistas, aí sim, quando tiver tudo bem, voltamos para o campo ideológico para disputar políticas, disputar as eleições, quer dizer. Política a gente faz todos os dias. Então é lamentável, mas é preciso que a população cobre. E outra coisa que a gente não pode esquecer, é que tem que se defender a democracia. Sim. Não é pregando o fechamento do STF, da Câmara dos Deputados, querendo intimidar o judiciário que nós vamos resolver o problema. Não é fazendo que nem o Roberto Jefferson, um corrupto de carteirinha, que agora tirou foto com um fuzil, está na internet dizendo que vai para o enfrentamento. Um dos maiores corruptos da história do Brasil, que é Roberto Jefferson. Temos que defender a democracia, defender o povo e exigir que a Constituição seja respeitada, principalmente o dinheiro do povo brasileiro. Então, Geraldo, é lamentável. Estou conversando com o Cabeça, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, e Ayrton Silos, escrivão de polícia aposentado. Agora, Silos, o ano eleitoral, as pessoas elas estão perplexas com os acontecimentos envolvendo a classe política. A conquista do voto este ano
ela poderá ser mais difícil do que em anos anteriores? Com certeza, Geraldo. Com certeza. Agora, tem aqueles pré-candidatos que já têm um trabalho, que já é conhecido, né? Ou por conta da sua área de atuação, que nem minha área da segurança pública, mais de 30 anos de polícia em Guarulhos, né? Ele na área dele, você na sua, então você já tem, vamos dizer assim, um eleitorado. Mas a conquista do voto que não conhece você, com certeza vai ser mais difícil, né? E o que eu espero muito é que a pessoa escolha pela idoneidade, pelo caráter, né? Pela honestidade, que eu sei que está difícil, mas você tem que escolher. A gente tem que tentar, que nem ele falou da corrupção, né? A compra de voto é uma corrupção, é um câncer, né? Nós vemos em todas as eleições as elaborações de boletim de ocorrência, que tal candidato, a pessoa estava comprando voto lá para tal candidato, aí passa a eleição, o candidato está lá na Câmara, né? Um exemplo, eu estou dizendo na Câmara de Guarulhos, mas isso acontece em todo lugar. Sim. Assim como nos outros lugares, que é a mesma coisa, né? Sim, sim. Ele passa os 4 anos lá, e eu me pergunto, e a lei eleitoral? Né? Não provou? Acredito que não tenha aprovado, né? Vamos dizer assim. Fica um alerta para você, vou fazer o intervalo de 1h30, daqui a pouco a gente volta conversando com o escrivão Ayrton Silos e o cabeça vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos na tela da TV Guarulhos. Eu volto em 1h30. Sejam bem-vindos mais uma vez na ByHawk. Devido à epidemia de coronavírus, estamos levando a mercadoria até você. Ligue no 3435-0094 e você vai ser atendido na sua casa. Dá uma olhada, Blazer 199, vem comigo que você ganha e passa de ano. Dá uma olhada, camisa, terno, camisa manga curta, grande promoção. Dá uma olhada, camiseta R$19,99. Isso é só aqui na ByHawk. Timóteo Penteado 3.142. Eu levo a mercadoria até a sua casa. Dá uma olhada nessas camisas manga curta. Camisa manga curta, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 7, tamanho 8, R$ 69,99. E dá uma olhada, o atendimento aqui é com álcool gel e máscara. Mas se você precisar, enquanto tiver essa epidemia, eu levo a mercadoria até você. Dá uma olhada que grandes opções nós temos na loja para te oferecer na sua casa. Isso é só na ByHawk da Timóteo Penteado, 3.142. Estão de volta com o Debate Guarulhos. Obrigado a você das redes sociais. Muito obrigado a você que compartilha a nossa página guarulhosendestaque.com.br, ultrapassando 110 mil visualizações em apenas um ano. Obrigado a você que todos os dias recebe as informações. Eu volto a conversar com os nossos convidados. E você que ligou a TV agora, falamos no início aqui a respeito do cerol, dos riscos e das punições do Código Penal brasileiro. Um alerta para você. Se você tem filho que gosta de fazer isso, ele pode brincar de pipa sem o cerol. Falamos sobre isso. Falamos ainda no primeiro bloco a questão da corrupção brasileira. Ela existe em todos os 4 cantos do Brasil. Mas é evidente que você, com seu voto, pode mudar essa situação. Pode e deve. Nós estamos no ano eleitoral. Tome muito cuidado com os aproveitadores, porque o simples fato de levantar o dedo acusador não significa que eu esteja com a razão e ele esteja errado. Você, eleitor, tem a obrigação de pesquisar, não compartilhe nada antes de fazer uma consulta nos órgãos competentes, porque eu não sou o dono da razão e nem você. Mas nós temos a obrigação de consultar as informações que recebemos. Afinal de contas, a internet está aí. Você vai no Google, você coloca qualquer assunto, o Google te responde. Aí sim, depois que você ter as informações, você pode questionar ou compartilhar, porque você tem a informação concreta. Não satisfeito, consulte um advogado da família, porque o advogado é uma pessoa bem informada. Gente, voltando a discutir a questão política,
600 mil CNPJs fechados, cabeça. No segmento da indústria, a indústria foi um dos poucos segmentos que não fechou, mas depende do comércio, né? É uma cadeia, um depende do outro. Sem a indústria não tem o comércio, não tem o consumidor do comércio, porque a indústria fabrica e o comércio vende. Então é uma cadeia que precisa ter o entendimento de como funciona para achar que uma decisão política não vai atrapalhar o outro segmento, porque vai. Então, quando se fecha um CNPJ, seja ele da indústria ou seja ele do comércio, são empregos que estão sendo perdidos, né? Então a gente defende o emprego em qualquer cadeia produtiva, em qualquer ramo de atividade. Quando você fala que foi fechado ou vai ser fechado 600 mil CNPJs, isso não é só em São Paulo, não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. O que nós não podemos priorizar é os CNPJs e esquecer as vidas. Sim. CNPJ é um número. Vidas é vidas. Então, nesse momento de pandemia, a gente tem que pensar em trabalhar com o máximo de segurança e com o mínimo de condições para que aquele CNPJ não seja fechado. Mas não é primeiro pensar no CNPJ, pensar na empresa, colocando as pessoas para trabalharem de qualquer forma, de qualquer jeito. Não dá para dizer assim, olha, vamos abrir tudo e vamos trabalhar. Tá bom, vamos trabalhar. Aí tem 100 funcionários numa empresa, tem 10 contaminados ali, e todo mundo trabalhando junto, sem nenhuma responsabilidade de segurança. Daqui uma semana os 100 estão contaminados. Aqueles 100 levam para casa a doença, e aí aquela família vai estar contaminada, contaminando o vizinho. Sim. Então assim, eu defendo que aquele que realmente tem que trabalhar, para não fechar o CNPJ, dê as condições mínimas para que a pessoa trabalhe sem adoecer. Tem que ter máscara, trabalhar com máscara, tem que ter o álcool gel já na entrada do estabelecimento, seja ele qual for. Tem que ter higienização, porque está comprovado, não é por mim nem por você, está comprovado pelos cientistas do mundo inteiro, que os objetos que a gente compartilha é que faz a contaminação. Não é eu falar perto de você a 2 metros que vai contaminar. Essa garrafa foi que eu cheguei com ela aqui. Se você botar a mão nela e eu tiver contaminado, você já pegou o vírus. Sim, sim. Em uma empresa, imagina numa empresa metalúrgica onde as ferramentas que é usada por o primeiro turno de trabalho vai ser usada pelos mesmos trabalhadores do segundo turno. Sim. Então, olha o perigo. Então tem que pensar na higienização das ferramentas, tem que pensar na limpeza do local, na troca do turno. Sim. Todo mundo de máscara. É um aparato de guerra para se trabalhar. Porque senão, daqui a algum tempo, além de não ter CNPJ, não vai ter gente, não vai ter pessoas, não vai ter consumidor, não vai ter gente. Então, eu sei que é difícil, mas a primeira missão é salvar vidas, para que lá na frente essas vidas tenham consumo e tenha onde escoar a produção, porque não adianta você ficar com CNPJ e não ter a quem vender, porque vai morrer milhões de pessoas. Não tenho dúvida. Este é o cabeça vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Ayrton, hoje, você se preparou para esta pandemia? Porque você conversar com as pessoas hoje se tornou um maior desafio. Eu acho que a maior facilidade que tem é dentro de casa, a esposa, os filhos. Fora isso, a relação é virtual, é a internet. A população, de maneira geral, ela vai ouvir hoje a classe política no quesito eleições, até porque o próprio presidente Barroso, que assumiu segunda-feira, deixou claro que as eleições acontecem esse ano. O que pode acontecer é não ser outubro, mas vai ser novembro, mas que não passa de 2020. Você acha que a população está preparada para esse debate? Eu acredito que não. Nesse momento ficou difícil, né? Porque a preocupação maior hoje é não se contaminar, não ficar doente, reabrir o seu comércio para ter o seu ganha-pão, não perder os empregos,
porque quando o presidente fala, eu acredito que ele tem razão, né? A economia vai para onde? O que ele acabou de falar? Amanhã não... Tá bom, nós temos que preservar a vida, nós precisamos das pessoas também. Mas tá bom, você vai ter vida, você vai ter as pessoas. E ganha o pão aonde? Quantos CNPJ você falou aí? 600 mil. Meu Deus do céu. No Brasil. Isso no Brasil. Quantos empregos esses CNPJ fecharam? Então, é difícil. Aí você, numa situação dessa, aí você vai falar de política, né? Somos obrigados, porque pela Constituição você não pode mudar, teria que mudar a Constituição, né? E o que eles querem fazer, que o ministro Barroso está querendo passar o primeiro turno para 6 de dezembro e o segundo para 20 de dezembro, né? Salvo engano. Né? Então, eles vão esperar, acho que até o final desse mês. Final de junho. Isso. Até 30 de junho. Eu acho que até é uma boa mudança essa, dependendo como é. Por exemplo, se estivéssemos hoje, fosse o último dia do mês de junho, do jeito que está, eu acho que não seria viável continuar com a eleição iniciando, com a campanha iniciando 15 de agosto e eleições 4 de outubro. Agora, por que a população não tem se interessado em discutir o futuro da sua cidade? Porque a pandemia está deixando todo mundo assustado, porque a classe política está sendo desacreditada. Qual é o maior desafio de quem está entrando agora para uma disputa? O maior desafio é a falta de educação política, no meu ponto de vista. Por quê? Você pergunta para as pessoas o que faz um vereador, um prefeito, um deputado estadual, federal, senador, presidente. A maioria não sabe. Você não consegue te responder. Eu te dou um exemplo, né? Eu morando em Guarulhos desde 72, quantos políticos nós fomos em reunião que aquele candidato a vereador falava que ia asfaltar a rua. E as pessoas, por desconhecer que vereador não faz obra, vereador legisla, pode até vir a representar uma parcela daquela rua para pedir o calçamento, mas ele não pode falar que faz. Por quê? Porque não faz obra. Mas as pessoas acreditam. Por quê? Porque não tem conhecimento. Então, o primeiro ponto é a educação política. Eu gostaria muito já no futuro ver a pessoa, principalmente a partir dos 12, 13 anos, ter essa educação para quando chegar com 16 anos, que já pode votar, ele querer votar. Assim, não, eu quero escolher. Porque hoje, a maioria que não tem 18 anos, que não é obrigatório, não vai votar. Porque não tem interesse, não sabe a importância de escolher bem. Né? E a pandemia, com certeza, vai colaborar muito também para o desinteresse e também, principalmente, a corrupção que a gente tem visto. Que nem eu te falei, vergonhoso, eu falei 7, você falou 8, governador. Já não sabia que tinha aumentado mais um. Então, é triste você ver numa situação dessa. E se torna mais difícil, né? É até difícil falar, cara. Eu tenho 4 netas, cara. Desculpa, eu perdi minha mãe com 9 anos, eu morei na favela. É difícil falar. Ontem eu passei no mercado, eu peguei 4 Kinder Ovo. Eu falei para a menina, eu tenho que levar, porque senão vou apanhar. Porque eu e meus filhos moramos vizinhos, né? E minha vovô, Kinder Ovo, não, vovô não deu tempo ontem. E eu fico pensando, cara, quantos vovô não conseguem comprar esse Kinder Ovo, cara? Então, que nem você falou dos comércios. É fácil, Josenildo, você abrir sua geladeira e ter o que comer para sua família. Agora não é fácil o cara que está com o comércio fechado abrir sua geladeira e não ter o que comer. Então o nosso governador tem que pensar nisso, porque me parece que o prefeito tem que acompanhar as diretrizes do governador. Então tem que usar máscara, usar o álcool gel e tem que começar a abrir os comércios. Agora, não pode abrir shopping, não pode abrir casa de espetáculo, academias, o restaurante para você sentar entre as pessoas. Se você até tiver educação pulando mesas, o garçom usando máscara, as pessoas usando... Eu acho que até que de repente até possa acontecer. Buffet, né? O buffet não pode abrir, é muita aglomeração. Então a gente tem que rever. E os comerciantes, que nem você falou, que a indústria depende do comerciante, tem que começar a abrir.
Né? É verdade. Você fica tranquilo quando você tem um dinheirinho no banco e que você tem condições de dar o sustento. Mas se você não tiver, Geraldo, pensa você aqui, você não vem trabalhar a partir de amanhã. E seu dinheiro, daqui um mês não dá mais para comprar a alimentação da sua família. Meu Deus, difícil. é difícil. Ayrton Silos Escrivão, aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E é por isso que eu convidei duas pessoas de áreas diferentes para que você em casa também opine. Você pode opinar nas redes sociais, a sua opinião nos ajuda a formatar a pauta do programa. Cabeça, hoje você tem, com certeza, recebido no Sindicato dos Metalúrgicos filiados que tiveram o contrato reduzido em 70%. E tem um agravante aí, quem é aposentado e teve o contrato reduzido, depois da medida provisória, não recebe os 70%. Sabia disso? Sabia. Tem muita gente que não sabia disso. Muita gente não sabe. Não é muita gente, é a maioria. A maioria. A maioria não sabe. Dentro dessa crise muito grande, várias empresas adotaram a medida provisória, fazendo suspensão de contratos de trabalho e fazendo redução de jornada de trabalho, que é duas coisas diferentes. Na suspensão do contrato de trabalho, a empresa que faturou acima de 360 mil reais no ano de 2019, ela é obrigada a bancar 30% do salário da pessoa em casa. Ela suspende o contrato por um mês, por 2 meses ou 3 meses, que é a MP, permite a suspensão por 3 meses. Então, as empresas que faturaram acima de 360 mil em 2019, ela é obrigada a bancar 30% do salário daquela pessoa e ela em casa durante o período de suspensão do contrato. Mas o aposentado, no caso da... E o aposentado não tem a ajuda do seguro-desemprego quando é redução de jornada e de salário. A empresa, para reduzir o salário, ela pode reduzir 25%, 50% e 70%. No caso de redução de jornada e de salário, e mais manter o vínculo contratual, o aposentado ele não recebe aquela ajuda do seguro-desemprego, que é 50% do que representava o seguro-desemprego para aquele trabalhador. Mas se ele já é aposentado, ele não tem. Porque o aposentado não recebe seguro-desemprego quando é demitido. E eu sou a favor que não receba. Porque eu acho que o seguro-desemprego, ele tem que ser para ajudar a quem não tem subsídio nenhum. Se ele já é aposentado, tem que ajudar, isso sobra o dinheiro para ajudar outros que não são. Né? Então, diante de uma situação muito difícil, que é a desigualdade social do Brasil, não é justo que um aposentado receba o seguro-desemprego. É melhor que aumente o valor para aqueles que têm o direito, que não são aposentados, do que bancar o aposentado seguro-desemprego. Então, no caso de suspensão, no caso de redução de jornada e salário, entre 25, 50 e 70, o seguro-desemprego, a complementação do seguro-desemprego não é feita para os aposentados. E nós fizemos vários acordos, muitas empresas nos procuraram e foi feito o acordo. A grande dificuldade nossa, enquanto sindicato, é que tem algumas empresas que estavam fazendo individualmente, e no acordo individual, sem a interferência do sindicato, as empresas não estavam colocando no acordo a estabilidade no emprego pós-acordo. Porque a MP exige que isso foi uma luta grande para conseguir isso, que o mesmo período que a empresa reduza o salário, seja por 30, 60 ou 90, quando a empresa parar com a redução e voltar à normalidade, seja dado o mesmo período de estabilidade. E tinha algumas empresas que não estavam colocando no acordo individual a estabilidade pós-acordo. Então, o sindicato teve algumas denúncias e nós agimos em cima disso para aplicar a medida provisória corretamente. Você tem a mesma estabilidade no emprego pelo mesmo período que reduziu o seu salário. Tá? Então, isso, muitos espertos vão pagar 2 vezes. Aqueles que fizeram um acordo individual sem o acompanhamento do sindicato, quando voltar à normalidade, o trabalhador vai ter o direito de reclamar na justiça.
porque a emenda do presidente Bolsonaro ela é inconstitucional. Na Constituição garante que quando se tenha redução de jornada e de salário, tem que ter um acordo, uma assembleia com a participação do sindicato da categoria. E não teve. Aqueles maus empresários que acham que o sindicato é inimigo, que o sindicato é baderneiro, que o sindicato quer atrapalhar, vai pagar 2 vezes, porque o governo pode lançar quantas MP ele quiser, menos derrubar a Constituição. Isso ele não pode. Qualquer medida provisória que ele editar tem que estar dentro do pretexto da Constituição. Fora dela, nem ele, nem ninguém pode. Estou conversando com o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o Josinaldo, conhecido como Cabeça Corintiano. Eu vou fazer o intervalo de 1h30, daqui a pouco a gente volta com a seguinte pergunta para o Ayrton Silos. Será que a bandeira do presidente Bolsonaro vai eleger alguém em 2020? Qual é a sua opinião? O Ayrton responde em 1h30, segura aí. Sejam bem-vindos mais uma vez na Bairralk. Devido à epidemia de coronavírus, estamos levando a mercadoria até você. Ligue no 3435-0094 e você vai ser atendido na sua casa. Dá uma olhada, Blazer 199. Vem comigo que você ganha e passa de ano. Dá uma olhada, camisa, terno, camisa manga curta, grande promoção. Dá uma olhada, camiseta R$19,99. Isso é só aqui na Bairralk. Timóteo Penteado 3.142. Eu levo a mercadoria até a sua casa. Dá uma olhada nessas camisas manga curta. Camisa manga curta, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 7, tamanho 8, R$ 69,99. E dá uma olhada, o atendimento aqui é com álcool gel e máscara. Mas se você precisar, enquanto tiver essa epidemia, eu levo a mercadoria até você. Dá uma olhada que grandes opções nós temos na loja para te oferecer na sua casa. Isso é só na Bairralk da Timóteo Penteado, 3.142. Na tela da TV Guarulhos, voltamos com o Debate Guarulhos. Obrigado pela sua audiência. Conversando com o Cabeça, estamos no último bloco do programa. Desde já, obrigado pela sua participação. Na eleição para governador, o presidente da República se tornou cabo eleitoral de 2 governadores. Você deve se recordar. No estado de São Paulo, Dória criou o Bolsodória. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. Eu pergunto para o Ayrton Silos, escrivão de polícia, aposentado e pré-candidato a vereador, quem tirar foto com o Bolsonaro vai ser eleito? Geraldo, se vai ser eleito eu não sei te dizer, mas que vai ajudar bastante, vai. Né? Pelo que eu tenho visto do presidente, é assim, eu quero acreditar muito e acredito que ele está numa boa briga, né, para conduzir a nação, porque a gente vê muita política e pouco interesse em que o nosso país seja bom para todos. Né? E o nosso grande problema é que o Josinaldo acabou de falar, corrupção. Então eu tenho a impressão que realmente o presidente Bolsonaro fechou as torneiras e querem derrubá-lo para voltar ao que era. Se você falar antes, depois você está falando do PT. Mas não é tipo assim, voltar ao que vem há 50 anos, há 80 anos. Acho que o Josinaldo deve concordar comigo, você não sei, mas é que isso vem há muito tempo. Então, eu acho que nós pegamos um presidente que está falando não. Vou te dar um exemplo do meu ponto de vista. O Moro, eu via ele como o meu herói. Né? Aí eu vi acontecer tudo isso. Eu fiquei muito chateado quando ele falou que ia entregar a carta de demissão. Aí depois eu fiquei analisando, sabe, Geraldo? Porque também não entendo muito de política, né? Eu nunca tive cargo político. Será que se o presidente Bolsonaro estivesse pensando politicamente, deixaria o Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro, com a popularidade que pelo menos tinha, sair? Verdade. Cada um tire as suas conclusões. Verdade. Porque politicamente pensando, se fosse eu o presidente, politicamente Moro não saía. Bem Aí pensado. cada um tira as conclusões. Muito bem colocado, Ayrton. Ayrton Silos, escrivão de polícia aposentado. Vice-presidente do sindicato, você acredita que este ano
Quem quiser tirar foto com o Bolsonaro vai ganhar as eleições? Não acredito. Eu faço aqui um comentário em cima da fala do Ayrton da seguinte forma. Se você perguntar para qualquer eleitor, ele quer que acabe com a corrupção. Ele quer que acabe com a corrupção. Sim. Né? Mas o eleitor também é corrupto. Aquele que se vende por R$100 na boca da urna, todo candidato, seja ele qual for, a vereador, a deputado, quando chega se aproximando da semana da eleição, eles têm uma lista de boca de urna para pagar R$100, R$70, R$80, depende do bolso do candidato. Então, o eleitor, É verdade. aqui essa pergunta para a sociedade, o eleitor que vende o voto dele, que moral ele tem de cobrar a honestidade do político depois que ele está eleito? Nenhuma. Aquele que vende o voto por R$100, ele não pode cobrar melhoria na escola do bairro dele, ele não pode cobrar segurança pública na cidade dele, ele não pode cobrar nenhum trabalho, né, do gestor público depois de eleito com o voto que o cara ganhou, comprou dele. O cara comprou dele. Então, o cara quando é parado pela polícia, que ele está errado, pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Militar, que ele tenta subornar um policial, ele é um corrupto também. Então, a sociedade, não estou generalizando, mas nós temos muitos eleitores corruptos. E aí, mas ele quer cobrar moralidade. De onde saiu esses políticos? Eles vieram de Marte, da Lua? Eles vieram de Júpiter? Eles vieram de outro planeta? Eles saíram do nosso meio, eles saíram do bairro, eles saíram da cidade onde você mora, eles saíram da tua rua. Eles conviveram conosco. Eles são de carne e osso igual a gente, né? Então, é preciso fazer a alta reflexão de quem primeiro eu sou, se eu vendo meu voto, se eu vou votar por um tanque de gasolina na época da campanha, né? Então, isso é um ponto. Agora, tirar foto com o Bolsonaro garante a reeleição, eu não concordo com isso pelo seguinte, porque primeiro, a maioria, a pesquisa já demonstra que a maioria da população está contra os atos do Bolsonaro. Se o Bolsonaro tivesse realmente feito o que ele prometeu na campanha de lutar contra a corrupção, aí eu acreditava que ele tinha chance de ser reeleito, porque eu não acredito na reeleição dele, e tinha chance de qualquer candidato tirar foto com ele e ter facilidade de ser eleito. Mas eu quero encerrar da seguinte forma. Bolsonaro está envolvido com corrupção no Rio de Janeiro também. É tanto que está aí a atitude dele trocar o Moro. É porque o Moro tinha autonomia na Polícia Federal de investigar o que ele quisesse, onde ele quisesse. Ele tirou a autonomia da Polícia Federal. Ele tirou a autonomia da Polícia Federal. Está aí agora essa disputa, mas ele tirou, ele deixou claro que ele ia interferir. Está provado que os filhos dele são corruptos. Os filhos do Bolsonaro são corruptos. Ligado a milícias. Perigosíssimo. Ligado a milicianos, que é totalmente errado. É um fora da lei. O miliciano é um fora da lei. Então, se ele quiser se manter no poder, ele tem que se aliar aos que ele sempre acusou de corrupção, ao Centrão. Esse é o grande erro do Bolsonaro. Por que o Bolsonaro não enfrenta a sociedade dizendo assim, eu posso até ser caçado, mas eu não me alio ao Centrão? Ele foi correndo pro colo do Centrão. Queimou a biografia. Queimou o que ele falou na campanha. É verdade. Porque a biografia, Bolsonaro, para mim, a biografia dele não é das melhores. Mas ele, por ter falado na campanha que ele ia combater a criminalidade, o Ayrton, que é policial, sabe o que um policial sofre. O salário de um policial é péssimo. Sabe as condições que um policial trabalha. Bolsonaro também sabe as condições. Só que não está combatendo a criminalidade. Pelo contrário, o mês de março agora foi o mês que mais violento do que o mês de março do ano passado. Meu Deus. Já foi comprovado isso, passando na televisão. E a corrupção, o Bolsonaro não está combatendo. Ele está combatendo quem é contrário à opinião dele. Se ele tivesse nessa mesa aqui agora e eu falasse algo contrário à fala dele, ele já me perseguia como chefe supremo. Então, democracia, as pessoas têm que entender que ela é falha, mas ainda não foi comprovado que tem um sistema melhor que ela. Que nem o Ayrton é policial, aposentado. Trabalhou a vida inteira.
e ainda está sobrando tempo para ele está se dedicando para se inserir na sociedade como um pré-candidato, como uma pessoa que está disposta a colaborar. E parabéns, porque na política precisa das pessoas do bem. O que preocupa a gente não é as falácias das pessoas más. O que preocupa uma sociedade é o silêncio dos bons. Os bons não podem estar silêncio, não podem estar no silêncio, não podem estar, sabe, usando o medo. Tem que expressar. Então, o Bolsonaro tem um defeito. Ele não aceita que alguém lhe contrarie. Ele não aceita o regime democrático. Tem entrevista dele no Jô Soares, bem lá antes, quando ele era deputado, uma entrevista antiga, que ele falou lá, se fosse presidente da República, ele ia fazer de tudo para dar um golpe no outro dia, para fechar o STF. Como que nós podemos estar aqui numa bancada discutindo que a linha do pipa é perigoso, que o balão é perigoso, que precisa discutir projetos, se tem um regime ditatorial? Impossível. Verdade. Porque nem eu, nem o Ayrton, nem você ia estar aqui colocando opiniões, defendendo a sociedade. Então, assim, olha, o que é errado tem que ser combatido em qualquer área. Em qualquer área tem que ser combatido. Mas não podemos perseguir uma pessoa porque discorda da sua opinião. Concordo com você. Nós estamos no Brasil, onde a democracia ainda Democracia. existe. Então, assim, olha, se na democracia a gente pode pedir, né? Porque tem muita gente pedindo um golpe de Estado para fechar o STF. Sim. Agora, se fosse o contrário, se tivesse lá um ditador no poder, alguém poderia pedir democracia lá na frente do palácio se não fosse apanhar ou ser preso? Não. Então, vamos valorizar a democracia. A democracia é tão boa que permite que alguém exija um governo autoritário. Agora, se fosse um governo autoritário, não permitia que alguém exigisse a democracia. Verdade, Então, vice-presidente. Política Verdade. é uma coisa muito boa. Agora, eu quero compartilhar aqui da ideia do Ayrton, de melhorar a educação do Brasil e colocar no currículo escolar, a partir dos 14 anos, ele sempre defende isso, porque se você dá o direito de um jovem de 16 anos votar, você tem que dar o conhecimento para aquele jovem saber quais são as funções dos gestores. Verdade. Seja ele do legislativo, do executivo e do judiciário, porque eles não sabem. O que falta no Brasil é educação. Josenaldo, meu amigo Ayrton, nós estamos chegando ao final do programa. Que tipo de lição você pode, que tipo de mensagem você deseja passar para a população em um período onde todos estão preocupados com o seu bem-estar e com o futuro do comércio? Que tipo de mensagem você gostaria de passar? É difícil, né, Geraldo? Mas a minha mensagem é que tenham esperança, continue se cuidando, usando álcool gel, usando a máscara, né? E eu espero muito que o comércio seja reaberto, né? Com critérios e com responsabilidade. E que não se faça mais rodízio dia sim ou dia não, para empurrar a população para os transportes coletivos, como o Josenaldo muito bem disse, superlotados. Isso foi um erro grotesco, como foi o carnaval. E eu queria aqui só acrescentar, eu esqueci na última entrevista. Por favor. Eu queria agradecer a OAB, o Dr. Ferrari, né, e o Dr. Lemuel, que me acompanhou na mudança da lei na Câmara, a lei do Serol, que foi primeiramente votada em 2014 do vereador Eduardo Barreto. Então, eu deixei de agradecê-los, né? A OAB me ajudou nessa, tá bom? Ayrton Silos, até semana que vem, trazendo mais informações. É importante essa discussão, porque vai te ajudar a fazer a sua escolha. Ayrton Silos, escrivão de polícia, muito obrigado, até a semana que vem. Obrigado a você e uma boa noite, Geraldo. Uma boa noite, Josinaldo. Prazer em conhecê-lo. O vice-presidente muito atencioso com esse jornalista, sempre que ligo, está sempre à disposição para discutir uma pauta pertinente e que serve para você como alerta. Muito obrigado, vice-presidente. Obrigado, Geraldo. Eu agradeço, né, você ter me convidado mais uma vez. Obrigado ao Lucas, que o Lucas sempre muito atencioso aí. Foi um prazer conhecer o Ayrton. Eu acho que o espaço democrático faz a gente aprender um com o outro. Isso é importante. É verdade. Isso é importante demais. Quero mandar aqui um abraço a todos os seus telespectadores e um abraço a todos os metalúrgicos.
e que nesse momento tenhamos muita paciência e, como falou bem aqui o Ayrton, pedir que as pessoas tenham mais fé, né? Que as pessoas também falem com Deus nas suas orações. Não adianta a gente só pensar em voltar ao trabalho, em pensar na economia, pensar no emprego, se a gente não tirar ali meia hora por dia para falar com Deus. Eu, dentro das minhas simples orações, eu peço a Deus que fortaleça as famílias que estão nesse momento com um ente querido internado, numa cama de hospital, precisando de um respirador e assistindo às reportagens de corrupção no Brasil afora, enganando o povo e superfaturando um aparelho desse. Então tenham fé, tenham paciência, acreditem em Deus e vamos pensar em propostas coletivas, não no próprio umbigo e a gente achar que um é melhor que o outro. O Brasil é muito grande e eu acho que o mundo está trabalhando para a cura dessa pandemia, mas precisa de pessoas como você, Geraldo, como você, Ayrton, policial aposentado. Estou conhecendo agora na bancada, mas já percebi a preocupação, a dedicação dele em estar numa Câmara Municipal em horário de plenário, debatendo, levando para as instituições, pedindo ajuda para fortalecer um projeto que ajude a salvar a vida, a salvar seu filho, que pode estar passando uma linha de cerol para matar outra pessoa, né? Não é proibido se divertir, mas é preciso pensar como que você vai prejudicar com o seu divertimento outras pessoas. Então, parabéns e obrigado de coração de poder estar aqui debatendo com vocês. Debatendo não, dialogando, conversando, e conhecendo pessoas que a gente... Você vê, eu moro em Guarulhos há 35 anos. Eu moro em Guarulhos. A mesma idade, o mesmo tempo que a gente tem de escrivão, e agora tive a oportunidade de conhecer uma pessoa. Pois né? Obrigado, presidente. Obrigado eu. Com assistência técnica do Lucas Braga e do Felipe Poi, eu sou Geraldo Júnior, agradeço a sua audiência. Bom final de semana.